Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Bem, obrigado. Boa tarde, Boa tarde, Solange. tudo bom? Estou aqui meio escuro porque eu fechei a janela, vou acender a luz porque está muito frio aqui. Agora, o que é esse? Cuiabano fica mandando de frio. Demais, está doendo até o osso. Tá. Eu vou começar a apresentação aqui, né? O Sandro quer fazer alguma colocação? Não, boa tarde a todos e a todas, né? Eu acho que nós combinamos aí uma conversa, né? De aproximação aí da nossa equipe com a equipe do PERS, né? E vocês ficaram de fazer uma apresentação do plano. Não sei se vocês querem fazer uma apresentação rápida das pessoas que estão aqui ou já querem partir rapidamente para a apresentação do plano, aí depois cada um vai se apresentando e fala um pouquinho do que está fazendo aqui no nosso grupo, para vocês conhecerem. Eu acho que pode ser assim, apresenta o plano, a gente faz, e no decorrer as pessoas vão se apresentando. Perfeito, Pode ser. Sandro. Tá, ok. Então, vamos começar. É bom lembrar que aqui nós vamos fazer uma conversa, tá? Então, sem burocracia, querendo intervir, estejam à vontade, tá? E a gente vai procurar fazer uma introdução muito bem resumida, e eu passo a palavra para a Carla, tá? Para falar sobre essas questões mais de associações cooperativas, né? Então, é exatamente isso, né? O Plano Estadual de Resíduos Sólidos, como todos sabem, né? É um contrato da universidade com a SEMA, envolvendo recursos do Ministério do Meio Ambiente, com a interveniência da Caixa Econômica Federal, e nós estamos à frente disso aí para exatamente buscar aparelhar o Estado, né, com um instrumento extremamente importante, já que nós temos hoje a quase totalidade dos municípios com seus planos municipais, mas não tínhamos o plano estadual. E o plano estadual, Mato Grosso é o último estado a começar a trabalhar esse plano estadual de resíduos sólidos. Então, a gente vai dar uma abordagem geral desse plano. O Vitor está passando. Vitor, pode passar. Está dormindo, Vitor, aqui. Olha, deixa eu explicar para o pessoal. É que cada um aqui está na sua sala, viu? Ai. Então, assim, nós não vamos ter, Vitor, aqui naquela vinheta não vamos ter, né? Não vamos ter isso. É um vídeo, né? É um vídeo. Ou nós temos o vídeo, Vitor? Não sei. Não tem o vídeo, só para você falar. É só para falar dos produtos rapidamente do Estado. Sim. Tá. Então, o plano, ele, por até a imposição do termo de referência, ele estabelece a necessidade de um plano de mobilização social e divulgação, porque a ideia é que a construção seja feita em diálogo com a sociedade. Certo? Então, nós temos toda uma estrutura aqui, em função, inclusive, desse momento que a gente vive, de pandemia, de distanciamento, a gente teve que desenvolver toda uma estratégia para que a gente pudesse cumprir essa questão que é de real importância para o plano, essa interlocução com a sociedade nos seus vários segmentos representativos. Tá? O primeiro produto, digamos assim, foi exatamente oferecermos a estrutura desse plano de mobilização. A partir daí, as outras questões, os outros produtos são objeto do termo de referência, a gente teria que cumprir. O panorama dos resíduos é um diagnóstico, é uma fotografia de como o nosso estado está hoje, nas suas várias tipologias de resíduos, do ponto de vista de origem. Né? Não estamos trabalhando mais só com resíduos urbanos, mas a gente trabalha com resíduo da indústria,
mineração, agro-silvio-pastoril, lodos de estação de tratamento de água e esgoto, e aqueles outros normais que estão ligados mais à área urbana, que é serviço de saúde, construção civil. Né? A ideia é você oferecer essa panorâmica da problemática da gestão de todos esses resíduos no Estado. Tá? Então, esse foi o primeiro documento. Não foi fácil, porque uma das coisas que nós não temos aqui em Mato Grosso é exatamente banco de dados. Né? Então, nesse particular, nos ajudou muito os 111 planos municipais de saneamento que a gente fez, né? Mas a gente precisou recorrer a dados que nós não tínhamos, né? Resíduos, por exemplo, da indústria, agro-silvio-pastoril. Agro-silvio-pastoril, o nosso colega Zé Álvaro fez todo um trabalho de estimativa de geração de resíduo agroexploraturístico, que, por sinal, ficou bastante interessante, né? E, ao mesmo tempo, assustador em termos de quantitativo, né? Também foi exigência do termo de referência um estudo de regionalização e proposição de arranjos intermunicipais para aterros sanitários. Como vocês sabem, nós geramos no Estado aqui em torno de 2.800 toneladas dias de resíduos domiciliares, né? E temos, acho que 7 aterros sanitários, que recebem apenas 20% disso. Mas ainda recebe 20% de todo o resíduo, praticamente todo gerado, uma vez que a valorização dos resíduos, a reciclagem, é muito baixa, está na faixa aí de 2%. A política nacional estabelece que nós temos que encaminhar para aterros apenas rejeitos. Isso vai ser um grande desafio nosso. Então, a gente propôs também todo um planejamento de estabelecimento desses arranjos, né? Inclusive em 2 cenários. A gente fez um primeiro cenário, houve uma série de questionamentos de entidades, instituições, em relação ao primeiro cenário, que beneficiava municípios. E a gente fez um segundo cenário beneficiando os consórcios, né? Nessa possibilidade de concessão, coisa desse tipo. E sempre lembrando que a opção é do município. Por quê? Porque os consórcios oferecem um sem número de vantagens para o município vis-à-vis da solução individual. Mas, se ele estiver longe do aterro sanitário, quer dizer, do destino, o custo do transporte pode inviabilizar todas essas vantagens. Então, esses 2 cenários são basicamente para mostrar esses extremos, numa situação que privilegia o município e outra situação que privilegia o sistema de possibilidade de concessão, essas coisas. Por quê? Porque os arranjos vão ter mais resíduos vindo, mais municípios contribuindo. Muito embora a gente sabe que não vai ser fácil para os municípios. Então, a gente fez... Esses documentos, mesmo preliminarmente, eles já se encontram no nosso site, viu? Então, no final aqui vai ter o endereço do site, vale a pena vocês fazerem uma consulta. É claro que muitos deles já sofreram avanço no site, ainda está, mas ainda mantém a estrutura, né? A outra questão foi os estudos prospectivos e escolha de cenários, tá? Em função do panorama, a gente estabeleceu aqui esses estudos prospectivos em função da necessidade de você estabelecer metas para fazer face às fragilidades, né? Então, nós estabelecemos aí esses estudos de perspectivas de solução para essas questões. Em cima dessas metas, nós estabelecemos diretrizes e estratégias para a implementação, tá? E ainda é objeto do termo de referência um banco de dados que a gente vai oferecer com todos esses dados, na expectativa que daqui para frente a gente tenha, né, a alimentação desse dado para quando alguém recorrer, sempre ter dados disponíveis. Foi uma das maiores dificuldades, tem sido uma das maiores dificuldades nossa, essa questão de obter dados
confiáveis, certo? Enfim, nós estamos exatamente nessa fase agora de estabelecer diretrizes e estratégias e pensando agora em exercitar políticas, programas e projetos. Então, agora é a fase realmente rica do plano, e é onde nós precisamos de vocês. Nós precisamos das ideias, da interlocução, dos questionamentos, das sugestões, para que a gente possa ter um plano que seja a cara da realidade do nosso Estado. Tá? Do ponto de vista de divulgação e mobilização, só para que vocês tenham ideia, né, daquilo que nós já fizemos. Claro, também, mais uma vez, está defasado, né, a questão do webinar, oficinas, reuniões, mas aqui tem uma ideia, né, nós fizemos aí 13 webinários, né, mais de 700 oficinas, quase 500 reuniões. Nós temos hoje 40, já temos mais, viu? Já temos mais termos de adesão de municípios. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 141 municípios. Aqui, nesse instante, nós tínhamos uma adesão só de 46. Então, é difícil essa questão de sensibilização, tá? De motivação para que o município venha participar dessa construção. Mas a gente tem procurado, o pessoal aí da mobilidade, da mobilização, tem sido incansável nesse trabalho. Entrevistas, sem número de entrevistas, né? Nós temos redes sociais e nós elaboramos e aplicamos um sem número de formulários para você saber questões voltadas a algumas especificidades de tipologias ou sociais, né? ou de operação de sistemas. Em linhas gerais, é isso. Vamos em frente, Vitor. Como eu comentei com vocês, essas são as tipologias, Isabela, for rapidinho, que eu estou numa reunião aqui. Dos resíduos, tá? Urbanos, agro-silvopastoril, construção civil, industriais, serviço de saneamento básico, saúde, transporte e mineração. Como é que está o... Eu peço que o pessoal aí desligue o microfone, tá? Para não dar ressonância aqui. Agradeço, obrigado. Vamos em frente, Vitor. Eu já tinha comentado sobre isso. Tá. Aqui está o aspecto do site, né? Ok. O que é isso, Vitor? Deu um probleminha aqui, peraí. Só entrou. Pronto, voltou. Ó, despontou. Área de planejamento. Então, a gente usou a mesma estratégia do que o IBGE usa hoje. Hoje, que eu digo, desde 99, né? Ele divide o Brasil em regiões geográficas. No nosso estado, são 5 regiões geográficas intermediárias, né? E que têm as suas sedes em Barra do Garça, Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis e Sinop. Cada uma delas congrega um sem número de municípios. Cuiabá, por exemplo, 30, Barra 30 municípios, Cáceres 21, Rondonópolis 18, e a maior delas, Sinop, com 42 municípios. Essas regiões também têm as suas regiões geográficas imediatas. São cidades também que têm influência na circunvizinhança. Está mais ligado à questão de serviços, saúde, tá? Essas questões. Então, nós temos essa região de maior complexidade, que é a sede da intermediária, que são essas regiões de aspecto mais regional, mas, mesmo assim, nós temos as regiões imediatas. Por que isso? Por que nós trabalhamos com regiões geográficas intermediárias? Porque a gente imaginava que nós temos uma diferenciação não só de geração, certo? Como também de empreendimentos, número de empreendimentos, né? Diversidade nessas regiões. E exatamente isso se mostra exatamente como a gente pensou. Então, é interessante a gente pensar nisso, nessas questões de regiões intermediárias. O IBGE tem lá suas razões. Tá? Nós podemos ver, não sei se vai
ter condição da gente destacar isso muito bem na nossa apresentação. Vamos lá, Vitor. Panorama dos resíduos no Estado. Tá? Então, isso aqui é aquilo que eu já comentei, de cerca de 2.800 toneladas dias, né? Nós temos aqui 41% na região de Cuiabá. Cuiabá, nessa geração diária de resíduo domiciliar, Cuiabá com 383 mil e alguma coisa, na área urbana, e na área rural, quase 28 mil. Né? Nós temos aí Sinop em segundo lugar, com 27% dessa geração, com quase 230 mil, e na área rural, cerca de 50 mil. Rondonópolis vem em terceiro, com 14%. Tá? Barra do Garça em quarto, com 10%. E Cáceres a quinta, com 8% da geração do resíduo domiciliar no estado de Mato Grosso. Certo? Claro que essa coisa tem tudo a ver com população, certo? Então, onde nós temos a maior densidade demográfica, a gente tem a maior geração de resíduo domiciliar. Só para você ter uma ideia, a geração na área urbana, a média no estado está na faixa de 0,86 kg por habitante por dia na área urbana. E na área rural está na faixa de 0,51 kg por habitante por dia. Né? É bem verdade que a gente trabalhou a média, mas a gente sabe que, em função do perfil socioeconômico, nós temos regiões que estão já um pouco mais de 1 quilo por dia, enquanto tem regiões que estão um pouco abaixo de 0,86. Isso vale também para as cidades, em relação aos bairros das cidades. Aqui em Cuiabá, hoje, por exemplo, nós temos bairros que estão produzindo mais de 1,5 kg, né, de resíduos por dia, enquanto temos bairros que ainda estão na faixa de 0,54 quilogramas por habitante por dia. Então, isso é disponibilidade de recursos, é aquela história toda que a gente conhece, sociedade de consumo. Vamos avançar, Vitor? Olha, vocês estão abertos aí para fazer a intervenção se quiserem, tá? Essa é uma panorâmica, são 10 cidades, né, de Mato Grosso, que a gente elencou aqui para dar uma ideia da caracterização gravimétrica dos resíduos, quer dizer, quanto nós produzimos e o que nós produzimos. E a primeira observação é você olhar aí que a matéria orgânica, resto de alimento, material putrescível, ela extrapola, né? Ela chega a 50%, às vezes mais de 50%, como é o caso aí de água boa, né? de constituição, né, dos resíduos sólidos. Então, sempre lembrando que é exatamente essa matéria orgânica que traz um sem número de problemas. Por quê? Porque a matéria é instável, degradável. Então, a atividade microbiana faz com que ela gere chorume, ela gera maus odores, certo? Ela propicia atratividade de vetores. Então, o interessante é a gente retirar isso dos aterros sanitários. Nos lixões, nós já conhecemos a tragédia que isso faz. Certo? Então, esse é um grande desafio. Qual que o nosso otimismo? O nosso otimismo é que Mato Grosso, 70% dos municípios tem menos de 30 mil habitantes. Então, se houver vontade política, se houver programa para isso, nós podemos implementar, né, programas de valorização dessa fração orgânica biodegradável dos resíduos, né, para retirar de uma vez por todas isso dessa rota de disposição final. Tá? E aí vem, em segundo lugar, de uma maneira geral, você podia avançar, Vitor, em segundo lugar, de uma maneira geral, são os inertes, né? Plástico, papel, metais, têxtil, vidro, né? E demos um destaque aqui para alumínio em função do custo do alumínio, né? E aí você tem a síntese, né? Em média, 53 de matéria orgânica, 36 de recicláveis inertes e rejeito. Então, teoricamente, nós teríamos que mandar para ter 11% daquilo que a gente realmente manda. Né? É claro que isso depende de um sem número de avanços, mas como o horizonte temporal do plano é 20 anos, a gente vai
buscar avançar nesses 20 anos. Vamos lá? Tá. Então, isso aqui é um panorama espacial, né, do número de cooperativas por região, né? Cooperativas ou associações de catadores de recicláveis, né? A gente já apresentou isso e nós temos hoje dados atualizando isso, porque nós temos muito mais do que isso que está aqui. Mas, à época, era isso que nós tínhamos. Tá? Então, Sinop, nós temos 5 municípios que têm associações de cooperativa. Cuiabá, nós temos 10. Cáceres, 9 municípios. Barra do Garças, 2 municípios. E Rondonópolis, 4 municípios. Eu vou passar a palavra agora para a Carla. Eu tenho a impressão, Eliana, que é nesse momento que ela entra, não é? Para que ela dê continuidade. De qualquer maneira, a gente fica à disposição de vocês para questões, questionamentos, né? Qualquer solicitação que se fizer necessária. Certo, Paulo, muito obrigado. Vamos ouvir, então, a Carla. Eu fui responder. Tá sem... Carla, você está sem áudio. Nossa, eu já falei tanto aqui, já até aqueci. Bom dia e boa tarde a todos e a todas. Eu estava dizendo aqui que eu estou em Londrina, no Paraná, e está bem frio, vocês podem ver que eu estou bem agasalhada aqui. E acho que esse frio chegou até aí, Cuiabá. Bom, professor Sandro e todos os presentes, acho que o interesse talvez de vocês seja conhecer um pouco qual foi o nosso trabalho com as associações e cooperativas. Então, eu vou passar aqui, vou pedir licença para passar um trabalho que nós fizemos inicial, Tira aí. já pontuando que nós constantemente estamos atualizando esse quadro aí inicial, que foi quando nós começamos a identificação das associações e cooperativas no estado, procurando aqui o meu... Aqui. Vocês me falam se eu consigo compartilhar, tanta coisa aberta aqui na tela, que nós começamos a fazer esse mapeamento e nós tínhamos apenas uma tabela que nos foi repassada pela SEMA. Vou mostrar a integralidade desse estudo, talvez seja de interesse. Tem alguns pontos aqui para vocês. E me interrompam quando acharem necessário. Vocês estão enxergando aí direitinho? Vou aumentar um pouco aqui. Estão vendo? Tá perfeito, Carla. Tá. Então, Sim, cara. como que nós tínhamos que começar de algum começo. Então, tínhamos essa relação da SEMA sobre as associações e cooperativas, e então nós começamos por onde? Pelo site da Receita Federal. Então, aqui nesse estudo, que foi esse estudo preliminar, nós discorremos um pouco sobre aonde estaria a importância das associações e cooperativas de catadores no nosso cenário jurídico. Falamos da classificação brasileira de ocupações, que a partir de 2014, então, classifica o catador como uma profissão, e foi aqui, então, que desenhamos como esse estudo se daria. Então, qual é a forma adotada pelos empreendimentos, se era associação, se era cooperativa, quando esses empreendimentos foram iniciados, e a situação cadastral ativa ou ativa. Acho que é aqui que nos interessa. Por quê? Porque da análise dessa situação que nós vimos quais cooperativas e associações estavam aptas
e quais estavam inaptas, as ativas, e qual era o interesse disso? Interesse para dizer que, olha, se elas estão ativas, e se nada mais tem ali de problema que impeça a contratação dos municípios. E daí nós concluímos, né, do total de associações e total de cooperativas que estavam aptas a celebrarem parcerias ou contratos administrativos com as administrações, e o número inexpressivo de municípios que estavam já contratando essas associações. E concluiu-se daí que havia, sim, uma boa semente já plantada no estado do Mato Grosso, capaz de alicerçar todas as demais ações que pudéssemos pensar para a inclusão socioeconômica desses empreendimentos. O que é isso? Né? São empreendimentos prontos para assumir a coleta seletiva e participar da cadeia da reciclagem, principalmente também na logística reversa. Vocês me interrompam, né, nesse aspecto aqui, que eu não vou passar todos os detalhes, porque o que nos interessa é saber quantas associações e quantas cooperativas e por que a gente considerou as aptas e as que estavam inaptas. Então, fizemos essa análise, né, do que é uma associação, do que é uma cooperativa, o que diferencia uma figura jurídica da outra, e chegamos aqui que das 26 associações, 20 se encontravam ativas e 6 estavam inaptas por omissão de declarações. E qual é a importância disso, né? É a gente investigar e até concluir que muitas foram abertas e foram talvez abandonadas ao longo de sua existência, sem a devida comunicação de sua baixa à Receita Federal. Ou podem estar ainda existentes, mas como não tem uma assessoria contábil, principalmente, jurídico-contábil, mais o contador, essas obrigações junto à Receita, principalmente nas declarações, mesmo sendo isentas, elas não foram cumpridas também, o que denota aí a necessidade de um apoio técnico constante, principalmente por parte dos contadores. Então, nós vimos aqui quando que elas, né, o ano de sua abertura, se elas estavam localizadas na área urbana ou na área rural, os municípios. Se eu estiver indo muito depressa, vocês falam, né, nessa demonstração aqui. Um dado importante aqui, chegamos que das 20 associações ativas, elas 3 foram constituídas até 2010, que foi quando foi promulgada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Entre 2010 e 2015, foram constituídas 7 associações nesses municípios. Daí o que era interessante era investigar se nesse período de tempo houve algum incentivo por parte do município ou algum outro fomento. E a partir de 2015, 10 associações nesses municípios aqui também. Depois a gente investigou quais eram os municípios que já tinham uma legislação de apoio e de fomento aos empreendimentos de catadores. E apenas 5 dessas associações se encontravam na zona rural e as demais na zona urbana. Quanto ao CNAE, o que a gente foi analisar ali? O CNAE é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e muitas vezes é por aqui que o município vai ver se aquela atividade para a qual está sendo contratada está prevista
no seu CNAE, dando uma maior segurança para os entes contratantes. Isso tem muita importância, porque a maioria que a gente viu aqui, acho que, não sei se foi um erro, se foi de uma desatenção do contador, colocava como atividades associativas não especificadas, ou de profissionais, ou de defesa de direitos, e as demais colocava, sim, o seu CNAE adequado, que era de coleta de resíduos não perigosos. Então, vocês veem a quantidade de especificações que não atendem à atividade principal da associação. O que, mais uma vez, podemos concluir que ou os profissionais que atendiam essas associações e cooperativas não estavam preparados ou não se atentaram devidamente para identificar o KNAI adequado à especificidade do seu cliente, porque isso já existe, está previsto ali naquela relação ENAR. Cara, de Oi? um modo assim geral, qual seria o melhor para uma associação, uma cooperativa? Tá. O KNAI. Então, o KNAI é o que eu vou colocar aqui, ó. Coleta de resíduos não perigosos, como atividade principal. Estão vendo aqui? Sim, o que não seria bom, né? Não, o que seria bom. Coleta de resíduos não perigosos, Ah, não sim, é? e aí não precisaria mais detalhar. Daí você pode detalhar nas atividades secundárias, porque o KNAI, Tá. ele é composto de atividade principal, atividade econômica principal, e depois, em seguida, são as secundárias. Então, aqui Hum. dá para você ver como que se escolhe isso quando você vai no KNAI. É que você tem essa hierarquia aqui. Então, se conclui que também houve um descuido. Isso tem, mas isso é detalhe? Não, isso não é detalhe. Isso é muito importante, porque tem várias repercussões. A primeira delas é você estar em conformidade. Eu tenho uma atividade que está descrita no meu estatuto e eu tenho que ter a mesma coerência no cadastro, na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Ainda que a gente não tenha podido, né, não tinha acesso a todos esses estatutos, né, o papel do contador era fazer esse alinhamento entre, bom, o que, que o meu cliente está fazendo como atividade, ainda que seja uma associação, não impede de exercer uma atividade econômica. Então, não era só atividade em defesa, pode até ser em defesa de direitos sociais, tudo isso aqui você podia jogar para o secundário. Mas o principal mesmo, aqui, ó, eu existo para dar conta disso daqui. Então, meu estatuto tem que estar dizendo que eu trabalho nessa área, que os associados, eles vão ratear os ganhos recebidos na prestação desses serviços, porque são, né, destinados, né, a associação é destinada a essa finalidade, então a gente vai trabalhando numa coerência. Daí o contador, ele tem que explicar para os seus contratantes quais são os documentos que eles precisam apresentar, quais são os recibos para ele fazer uma contabilidade adequada e tudo mais, porque o balanço é importante também. O balanço mostra a saúde, né, ou não desse empreendimento. Então a gente focou mais aqui porque esse era o caminho também que nós encontramos como o início dessa investigação. Daqui as inaptas, tá? Outro ponto que chama atenção, inapta por omissão de declarações. Isso quer dizer, ela não existe mais? Não, nós não sabemos.
ela só está inapta. E se ela está inapta, por quê? Por motivo de que não apresentou as declarações na época. Isso gera o quê? Isso gera multa. Então, por exemplo, o presidente de uma associação, de uma cooperativa, ele dá o seu CPF quando ele assume a direção, como assume a presidência. E ele pode ser surpreendido anos mais tarde, indo à Receita Federal ou tendo qualquer relação que exija um monitoramento maior da Receita Federal, ele pode ser chamado lá de dizer: você está positivado aqui, você precisa, você tem uma dívida por falta de apresentação dessas declarações, que ele vai se surpreender, falar: mas eu nem sabia que eu precisava apresentar isso, tinha contratado um profissional e que não cuidou disso. Então, isso acho que é cruel até, porque a pessoa de boa vontade, ela pode ser mais tarde surpreendida aí. E veja que a maioria foi por omissão de declarações. E a Receita hoje, ela é muito mais ativa nessa área de colocar ali o carimbinho de inapta do que ela já foi, porque muitas pessoas falam: ah, mas isso, até a Receita descobrir que não foi apresentada a declaração, demora muito tempo. Não, hoje é muito rápido. Hoje o sistema da Receita, ele é um dos mais ágeis do mundo. Então, nós estamos ali acompanhando isso quase que ano a ano. Então, se você não apresentou essas declarações, você vai, nos 2 últimos anos, você vai ser declarada inapta. E daí surge todos os desdobramentos da declaração de inaptidão. Nas cooperativas acontece a mesma coisa, né? Vamos lá, das 36 que nós vimos, né? Dos 36 empreendimentos, né? 10 são de cooperativas de catadores. Então, ao contrário da associação, a associação não existe uma legislação específica para as associações. Elas têm que atender o que está previsto no Código Civil. À medida que elas vão obtendo certificações, por exemplo, OCIP, OS, SEBAS, que são certificações do terceiro setor, outras legislações vão incidindo sobre elas, se isso acontece. Se não, elas têm que atender aquilo que está disponibilizado, estabelecido no Código Civil. Já ao contrário das cooperativas, elas são mais reguladas. Então, existe a lei da Política Nacional de Cooperativismo e existe todo um regramento lá para o seu estatuto, que precisa estar previsto, os fundos de educação, e acho que são 2 fundos que, nas cooperativas que são exigíveis, e outras necessidades que comprometem mais. Não pode ser uma existência tão livre quanto da associação. A cooperativa tem regramento, tem o seu estatuto, precisa atender o que estabelece a lei. Aí que eu fui fazendo, né? Isso era um estudo de interesse. As pessoas, porque uma escolhe associação, outra escolhe cooperativa. E só para ilustrar, o município de Londrina, nós tínhamos 33 associações de catadores, logo que o lixão foi fechado, isso em 2001. Algumas, ao longo do tempo, foram desaparecendo, mas quando da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento, né, que veio anterior à Política Nacional, quando ela surgiu, houve lá a opção do município contratar ou associações ou cooperativas, né, para fins da coleta seletiva. Londrina tinha, né, as associações, mas houve uma decisão do município, do gestor,
apoiada pelo Ministério Público do Meio Ambiente, que optou só pelas cooperativas. E a gente travou algumas brigas aqui com a promotora, dizendo que os catadores, naquele momento, eles não tinham condições de assumir uma cooperativa. Mal e mal davam conta de uma associação. Como é que eles iam fazer para todo esse regramento ser atendido da forma como deveria? Né? A gente não estava dizendo, não era questão de papel, era questão de vivenciar o cooperativismo. Mas não teve jeito e o município falou: ou é cooperativa, ou vocês constituem cooperativas, ou vocês não serão contratados. E assim foi e tem sido até o presente momento. A Londrina não contrata associações. Associações podem trabalhar em parceria com as cooperativas. E elas têm, no estatuto, elas têm um prazo, se elas são aceitas na cooperativa, elas têm um prazo para se transformarem também em cooperativas. Isso, né, não houve mais, acho que houve uma acomodação, tudo, elas foram aprendendo a duras custas, também foram evoluindo no aspecto de financiamento, no aspecto de contratação de bons profissionais, e hoje a coisa está andando. Voltando aqui à cooperativa, no Mato Grosso, nós tivemos uma só que não estava apta, estava inapta por omissão de declarações junto à Receita Federal. Mais uma vez, eu reforço que isso pode ter sido alterado já. Nós não fizemos a checagem se elas passaram de inapta, passaram a ativas novamente. Isso porque a gente está recebendo ainda, como o professor Paulo mostrou, nós estamos recebendo constantemente a atualização do número de associações e cooperativas. Mas há um número significativo, né, no estado do Mato Grosso de cooperativas, em grandes centros, a maioria, e apenas uma inapta. A Solange perguntou, né, qual seria o código adequado, né, que a gente respondeu lá em cima, que está mais claro. O exemplo que a gente deu aqui foi da Cooperlimp, de Primavera do Leste. Os quinais adequados. Então, ela coloca lá na atividade principal, ela coloca coleta de resíduos não perigosos. E nas secundárias, Solange, olha aqui, tudo que ela pode fazer. Então, ela está autorizada a desenvolver todas essas atividades. E, por fim, já chegando ao fim desse estudo, nós identificamos os municípios que possuíam já alguma legislação de proteção aos catadores, principalmente na coleta seletiva. Então, a gente tem Primavera do Leste em 2018, Cáceres em 2013. O que cada município criou ali como proteção e inclusão socioeconômica dos catadores. E mais recentemente, passamos aqui, fizemos uma conclusão muito focada nessa necessidade de assessoramento adequado para as cooperativas. E recentemente, acho que cerca de 2 meses e meio, acho que Solange que pode me situar melhor no tempo, nós fizemos uma apresentação para algumas associações e cooperativas, não é, Solange? E onde a gente fez essa demonstração do que é uma associação, o que é uma cooperativa, qual a legislação foi faz umas 2 meses e meio, né? Qual é a legislação que dá amparo para essa contratação dos municípios, onde está Sim, isso fizemos. identificado.
Nós comentamos sobre essa reunião com o professor Sandro. Eu falei com ele, nós tivemos representantes de várias cooperativas, Valquíria também estava, né? Tinha uma representante, acho que de uma organização que também faz contabilidade para as cooperativas, alguém lá daquela. Ah, esqueci o nome. É Coopermar, uma... Oi? Coopermar, Coopermar, Não, uma não? organização que ajuda o movimento na organização, mas eu já me lembro. Ah, tá. E foi dia 28 de maio que vocês fizeram essa Maio, reunião. eu Eu não estava estava. procurando aqui. Foi essa data. Obrigada. Obrigada, Isso, professora. 28 às 17 7 horas. horas, exatamente. Isso, foi uma boa conversa. A gente pôde esclarecer alguns pontos. E há muitas dúvidas, eu vejo que havia muitas dúvidas ali por parte mesmo dessa assessoria contábil, não é, Solange, salvo engano. Sim, Então, estavam todos atentos, foi uma excelente reunião, muito interesse por parte dos presentes ali. Então, eu acho que o que tem. Vocês estão vendo essa minha outra tela? Acho que eu nunca compartilhei nada nesse programa, nessa plataforma. O que a gente passou como atribuição, né? São as atribuições dos municípios aí, e que talvez não, não estejam muito atentos, por isso que até as associações e as cooperativas não estejam sendo muito, né, contratadas nesse momento, porque não há devido atendimento à própria legislação que os municípios precisam fazer, principalmente quando eles não têm o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, porque ali eles prevêem toda a forma as formas de contratação das associações, das cooperativas e também de demais atores que possam integrar essa cadeia dos resíduos sólidos, do manejo, da limpeza urbana, tudo. Então a gente conversou, né? Um resumo aqui passando para vocês, mostrando que há um amparo legal, há a existência das associações cooperativas, o que não há, o que falta é essa aproximação. Acho que o que falta também, talvez, é passar um pouco mais de informação para os municípios, um pouco mais de segurança para os municípios em relação às associações e cooperativas. Porque talvez tenha esse receio, né? Quem é que eu estou contratando? Porque sempre aparece que se eu contratar uma empresa é melhor. Se eu contratar uma empresa, eu tenho mais garantia. Isso não procede. Então, nós precisamos também derrubar alguns preconceitos, algumas barreiras em relação às associações e cooperativas de catadores, porque nós temos todos os elementos, né? Que a gente não tem só essa proximidade. Então, acho que é isso. Eu fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Professor Sandro. Eu estava vendo aqui que a Sônia está tentando acessar a sala e não está conseguindo. Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês aí, né? E algumas questões, né? É, se tem aí um, um levantamento, né? Por que os municípios preferem as associações e não as cooperativas, né? Porque parece que tem muito mais associações de cooperativas, né? E quantas dessas suas associações e quantas dessas cooperativas têm contrato com os municípios? Vocês conseguiram levantar isso? Sim, sim, a professora Helena talvez tenha esse dado mais É, recente. Eram 2 municípios.
Sim, não, né? Sim, porque a gente mandou um questionário, né, para cada município e uma das questões era exatamente essa, se eles possuíam esse contrato e se para que nos enviasse, né? Nós conseguimos de Rondonópolis, né? Que inclusive no contrato lá tem uma cláusula interessante, né? Sobre pagamento de serviços ambientais. Até você comenta aí nesse trabalho, né, Carla? Nós Sim. tivemos também de Lucas, de onde mais? Praticamente foi, eu acho que desses dois municípios, ou mais um aí, Nova que Mutum. Nova Mutum, que nos enviaram. Então, Sandro, a dificuldade muito grande que a gente teve foi a resposta desses municípios em relação a essas questões. Outra forma que a gente identificou que muitos municípios não tinham contrato com as cooperativas, mas tinham, por alguma razão, um termo de ajustamento de conduta, né? Que, na verdade, funcionava como um instrumento também de pactuação, né? De como deveria trabalhar. Isso também é presente, né? Os TACs são presentes em alguns municípios, a exemplo de Cuiabá, né? Paulo pode até falar melhor sobre isso. Outra coisa que eu queria destacar, que também vocês vão encontrar nos nossos documentos, no panorama, nós levantamos diretamente nos municípios, nós levantamos, pedimos que alguns fizessem os questionários, aplicassem os questionários junto às cooperativas e associações existentes. Então, nós tivemos uma resposta de Nova Mutum, no caso a Carmen fez isso, nós tivemos da de Rondonópolis, o Hermes, diretor, fez isso também, nós tivemos de alguns municípios, e algumas nós fomos pessoalmente, eu e o Paulo e a nossa equipe, nós tivemos nas associações e cooperativas da Várzea Grande e aqui em Cuiabá, inclusive com os catadores independentes, que nós temos uma situação muito diferenciada de Cuiabá e Várzea Grande, né? Então, também a gente tem esse resultado, esse levantamento da onde a gente conseguiu. E também para o meu gasto, nós fizemos esse questionamento, aplicação desse questionário junto à associação. Então, assim, o trabalho, ele também tem uma parte disso, porque nós aplicamos 3 tipos de questionário. Um para catadores independentes, um para associados e um para o presidente da associação ou cooperativa, porque a gente queria saber qual que era o nível de organização, que estrutura eles tinham ou eles não tinham, quais eram os maiores problemas. Então, mas ainda assim a amostragem foi pequena, porque demandou da gente um esforço absurdo e uma volta muito pequena, né? Vamos dizer assim, irrisória quase, né? Então, aí a gente partiu para também esses outros estudos, como a Carla mostrou aqui, de olhando CPF, checando, né? Perdão, CNPJ, checando esse estado e tal. Mas, assim, o que nós conseguimos em termos desses resultados também está disponível aí no nosso panorama, tá? Para agregar esse nosso estudo. Entendi. E por acaso foi possível avançar, por exemplo, de como é feita a remuneração do trabalho dentro das associações e dentro das cooperativas, dessas que vocês tiveram contato? Perguntamos, sim, nós tínhamos lá, perguntava qual é a faixa de remuneração. A gente tem tudo isso para passar, né? Qual era a faixa de remuneração que a cooperativa, a associação, ela trabalhava com tudo que elas recebiam e qual era a faixa de remuneração do cooperado ou associado. A gente teve isso. Também outras perguntas lá, não foram muitas, mas a ideia era você ter uma visão disso. E o principal era saber a questão nossa, era saber como elas se encontravam. Se você precisa pensar na estruturação dela, quais são os principais problemas? É equipamento? É área? Né? Então, foi mais nesse sentido que a gente caminhou. Nós tivemos uma dificuldade
assim, grande, no sentido, nós não vou falar de dificuldade, nós tínhamos uma expectativa que nós teríamos assim um suporte muito grande do movimento aí de catadores, né? Passando o cadastro já existente e tal. Isso não ocorreu. A nossa planilha de origem foi que a SEMA nos passou. Aí, o mais foi um trabalho mesmo nosso, de telefonar, de levantar, né? Assim, garimpar. Então, isso aconteceu, porque a gente tem três grupos que é definido. As associações e cooperativas que estão ligadas ao movimento, as associações e cooperativas que não estão ligadas ao movimento, que estão aí independentes, e os catadores informais que também estão aí. Né? Então, vamos dizer que a gente tem três grupos de trabalho e tal. Outro trabalho importante que deu sustentação para a gente foi o levantamento do cadastro único, né? Nós tivemos um levantamento nesse cadastro único, nós temos lá cadastrado 3.007 catadores. Só que no cadastro único, e ele dá por município, então ele foi assim a base também nossa. Só que lá não diz se eles estão ligados a alguma associação cooperativa, né? Só tem a caracterização dele, né, de catadores. Mas tudo isso a gente foi juntando, né, para trazer aqui para tentar fazer esse diagnóstico. No CAD único, pelo CAD único, foi possível levantar quantos catadores? Sim, por município, 3.007 catadores, dados de julho de 2020. 3.007? 3.007, isso. E, inclusive, famílias. E lá eles separam por famílias. Então, você tem o indivíduo e tem famílias. Por município. Também isso está lá no nosso diagnóstico. A gente fez um mapinha bonitinho com esses dados, mostrando onde eles estavam. Se não me engano, são 87 municípios que têm catadores presentes. Além disso, nós também levantamos no PMSB, olhamos em todos os nossos PMSBs, né, dos municípios, o que tinha ali, se tinha alguma associação, cooperativa ou catadores individualizados. Então, a gente mais ou menos trabalhou com essas fontes, né, de dados. O que mais aí? Tem alguém? Josita, tem alguma coisa a mais para falar, para lembrar que a gente passou por cima aí? Não? Solange? Não, professor Clóvis, alguém mais? Alguma pergunta que eu vejo bastante... Em termos de estrutura, foi possível fazer esse levantamento ou, dada essa baixa resposta dos municípios, não foi possível fazer o levantamento, Eliana? Não, foi possível sim. Prensa, barracão. Isso foi. Nós temos essas estatísticas todas. Podemos passar para vocês. Temos. Eu não tenho aqui de cabeça qual que é o percentual que tinha, o destaque, mas a gente tem isso. Aí compilamos isso tudo, né? Então, a gente tem lá no nosso diagnóstico mais estendido, a gente comenta cada uma dessas situações. O que se destacou mais? O que estava mais evidente, né? Nisso. Então, a gente viu muitas das que nós levantamos, a questão das áreas, né? Não terem as áreas próprias, né? Esse é um grande problema, né? Talvez até um dos maiores problemas, quando a gente entrevistou o pessoal aqui na cooperativa e associação de Várzea Grande, então essa era uma queixa, né? Principalmente porque eles hoje se concentram, no caso de Várzea Grande, né, Paulo, 4 associações cooperativas se concentrando dentro da área do lixão, quer dizer, numa área imprópria, né, teoricamente, para eles estarem ali. Aí nós só tínhamos a cooperativa da Ascavag, né, da Valquíria, que estava numa uma outra localização, mas também já reclamando do tamanho da área, né? Então, assim, foi muito importante quando a gente fez as visitas e aplicando, porque a gente também ia conversando com eles, ia tentando entender, né? No caso da Várzea Grande, a Cidinha lá, né?
colocando e ela lá dentro da área do lixão da Várzea Grande, e eles viram dia e noite, né? Eles têm os turnos dia e noite para não perder, né? Então a gente foi ouvindo um pouquinho de cada um deles, né? De como que funciona e tal. Então foi bem interessante o trabalho nesse sentido. Agora, a amostragem é pequena, né? Porque com a pandemia diminuiu muito a nossa mobilidade de ir até os lugares, e a gente ficava pedindo, pelo amor de Deus, para as prefeituras responderem para a gente, né? E essa é uma luta. Eu vejo que agora, com o número de adesões aumentado aí, a gente possa retomar esse resgate, pedindo ao município que responda esses questionários, né? Nós também tivemos uma ajuda muito grande do grupo do CIEA, né, da Comissão Institucional de Educação Ambiental, né, que tinham representantes de várias partes do Estado. Eles nos ajudaram bastante também nos questionários com a população, né, para saber a percepção da população, e alguma coisa com cooperativas e associações, né? Mas foi assim, a gente buscou achar em todos os lugares, né? Mas e agora, Sandro, qual é o nosso ponto? É o seguinte, nós estamos aí avançando, e eu acho que isso é uma coisa muito importante para vocês, desse grupo, se integrarem. Nós temos acompanhado, vocês também devem estar acompanhando aí a experiência do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, eles têm usado a logística reversa das embalagens como uma mola assim, propulsora para alavancar e estruturar as associações e cooperativas. E o pessoal da Eu Reciclo e da Federação da Indústria de São Paulo, que tem apoiado Mato Grosso do Sul, o que eles... Nós fizemos uma pergunta assim, escuta, como que vocês chegaram nas cooperativas? Vocês tinham uma listagem, um cadastro pronto? Não. Nós partimos de uma inicial que tínhamos, e aí, a partir de uma para outra, nós fomos avançando, com propaganda boca a boca. O que significou? Que o fato da gente já ter uma lista, né, ainda que incompleta, ela vai permitir com que a gente, no momento de que o Estado elaborasse o decreto regulamentando a logística reversa de embalagem, estruturando seu sistema de informação, de rastreamento, você consiga fazer esse trabalho. Porque Mato Grosso do Sul avançou muito em termos de indústrias que se fizeram adesão. Hoje, Carla até mandou, né? Novas indústrias, eu vi um link seu lá, novas indústrias, né? Então, isso significou o quê, basicamente? Primeiro, eles reestruturaram as cooperativas e associações e os classificaram como operadores logísticos. Então, qual é a nossa expectativa? Que a gente consiga fazer algo, aprender e aperfeiçoar essa experiência do Mato Grosso do Sul. Porque nós não temos dúvida que o dinheiro para estruturar as cooperativas não vem do Estado. Em Mato Grosso do Sul, isso está vindo das indústrias. E fizeram isso num processo muito rápido, né? Agora, se a gente tem um nível de organização, de cadastro maior, eu acho que a gente faz isso rodar mais rápido, né? Mas, assim, é impressionante os números disso. E a boa notícia é que a SEMA já está trabalhando, criou um grupo de logística reversa, já está trabalhando com esse decreto, a minuta desse decreto, olhando para a experiência Mato Grosso do Sul. O sistema de informação já está sendo apropriado pela SEMA também, para fazer todo esse rastreamento, junto à Secretaria de Fazenda do Estado. Então, assim, a gente vê que existem alguns passos que já estão sendo dados, e isso vai ter aí, eu acho, uma capilaridade muito grande, né? Então, eu penso que nós vamos ter uma revolução aí num tempo bem curto, né? Inclusive, de você fazer a logística
produtos, né, que hoje das embalagens de vidro, de papelão, plástico, tudo isso. Por quê? As indústrias estão entrando pesado com recursos para fazer isso. E a cooperativa, ao fazer esse serviço, ela recebe como essa verba acessória, né? Receita acessória, né, que eles chamam, né? De estar podendo devolver para a indústria. Então, acho assim que foi algo bem interessante, assim, de uma experiência prática e que tem dado sucesso. Então, a gente acredita que mesmo antes da gente finalizar o PES, a gente vai ter essa ação aí já sendo iniciada, né? Aí, esse trabalho todo de cadastro, tal, vai ser muito importante, porque a, a entidade gestora, ela vem com uma capacidade mais rápida de ajudar a estruturar esses empreendimentos. Basicamente, assim, bom, essa é a minha expectativa, eu olhando essa experiência, né? Mas, assim, nós estamos Eliana, confiantes nisso. como é que funcionaria esse financiamento para as associações de cooperativas? E não entendi, as cooperativas, essa receita acessória, elas devolveriam para as indústrias à medida em que elas forem faturando, é isso? Como Bom, é que é isso? a entidade gestora, ela se incumbe dessa estruturação, elas identificam as cooperativas e associações, visitam, fazem esse levantamento do que precisa ser implementado, né? E elas bancam isso. Isso é uma coisa. Paralelamente a isso, eu não saberia precisar assim como que é, mas o Paulo aí já assistiu comigo, pode me ajudar. Mas de tudo que nós já ouvimos. Aí, paralelamente a isso, quando você tem um percentual que a indústria tem que recolher do seu material, né, de embalagem, né? Isso está no decreto. Aí, a indústria, o que ela faz? As entidades gestoras contratam, né, essas associações e cooperativas e eles geram uma nota daquele material que eles estão produzindo, que eles recolheram e vão entregar. Então, eles recebem pelo aquele quantitativo. E a entidade gestora tem um sistema de rastreamento dessa nota, para saber que aquela nota, que aquele quantitativo é da cooperativa A, tal, né? Para acompanhar, para não ter duplicidade, né? Então, eles têm esse trabalho que é feito junto com a Federação da Indústria, e junto com a entidade gestora, né? E outra coisa que é interessante, no Mato Grosso do Sul, os órgãos TCE, Ministério Público, IMASU, que é o Instituto de Meio Ambiente, a Secretaria de Fazenda, eles fizeram uma cooperação técnica, um convênio de cooperação, e eles trabalham de forma unificada nisso. Então, por exemplo, as indústrias, elas tudo que entra no estado do Mato Grosso do Sul de bebida que não é produzida, a Secretaria de Fazenda tem todo esse acompanhamento. Então, eles têm como exigir que aquela indústria faça a sua parte de devolução do percentual que eles têm que devolver. Então, eles sabem tudo o que precisa. E agora, o Mato Grosso do Sul, só para. Em um ano, eles saíram de 1.000 e poucas empresas cadastradas para quase 5.000 empresas. E hoje, Carla me mandou aí um link falando de novas empresas que fizeram adesão. Quando a empresa não vai fazer, o Ministério Público vai para cima deles, com ação civil, tal. Mas hoje, de acordo com o relato do próprio promotor público, eles falam que é muito pequeno essa questão das ações públicas em cima das indústrias, porque a maioria faz adesão, entendeu? Então, assim, eles inverteram esse processo, né? E todo mundo se juntou. E o que é mais interessante, o recurso, eles conseguem recurso da própria indústria, das grandes associações, né, até internacionais, para fomentar toda essa estruturação. E a gente não tem dúvida
que tem que ser alguma coisa por aí, porque o Estado não vai pôr dinheiro em estruturação, não vai colocar. Porque, além de ter outras coisas que eles precisam investir, não vai aparecer. Então, se lá a coisa, ela realmente avançou, né? E ela avançou a passos largos. E mais ainda, começou com a questão da logística por embalagens e começou a mudar o número de aterros dentro dos municípios, estruturou as cooperativas que começaram e associações começaram a fazer a logística reversa, começaram a fazer a coleta seletiva do resíduo sólidos urbanos, e então começou a mudar tudo, percentual de recicláveis e tal. Então, assim, é uma experiência muito interessante, né, que a gente tem acompanhado, e nós estamos, assim, muito confiantes que nós podemos adotar essa boa prática e até aperfeiçoá-la para a nossa realidade, né? Nós estamos ainda Essa fazendo novas... essa contra... Uhum. Essa contratação de associações e cooperativas para fazer a coleta de resíduos, ela está sendo dispensada de licitação? Como é que está sendo isso? Vocês têm essa informação lá no Mato Grosso do Sul? Não, eu não tenho. Você tem, Carla, alguma coisa disso? Para o município? Você está falando para o município? Não Sim. sei. Eu Não sei. não tenho essa informação oficial, professor Sandro, assim, de ver os contratos e o processo de dispensa de licitação. Mas os municípios, estando autorizados pela dispensa, eles até, talvez a tua pergunta seja, quando tem mais de uma associação, quando tem mais de uma cooperativa, eles abrem um chamamento público. Então, é para aqueles empreendimentos de catadores que atendam aos requisitos, né, que é os requisitos que... Entendi. Tem que abrir um edital que contemple todos, né? Mas a minha pergunta é para saber se essas associações cooperativas estão operando a coleta dos resíduos só, não da coleta seletiva apenas. Porque, por lei, né, se a gente for analisar a lei, é para a coleta seletiva. A dispensa de licitação é para a coleta seletiva. Entendi. Bom, não sei, vou abrir aí, pessoal, quem tiver mais perguntas, eu estou fazendo perguntas, mas as pessoas também podem fazer perguntas, né? Vamos abrir para o pessoal fazer pergunta, que tiver mais alguma dúvida, alguma coisa. E aí depois podemos ir para as apresentações. Nós temos até que hora? Olha, eu não sei, 5h15, assim, tá bom para vocês? Eu acho que tá, né? Acho que é Mas estou à marcado até às disposição. 17. Podemos, não tem problema. Estamos à disposição. Eu acho que até às 17 tá bom, 17h10, 17h15, vamos tentar. Ok. Quem é que tem alguma questão para colocar? Senão eu vou pedir para fazer as apresentações. Eu tenho umas questões para colocar, assim. Não sei se estão me escutando bem. Ok. Bom, Estamos. primeiro assim, a gente precisa entender uma questão bem simples. Quando da construção do Cataforte, muita gente dizia assim, mas o Estado está dando dinheiro para a cooperativa. Eu sempre disse que nunca. O Estado nunca deu dinheiro para a cooperativa. Ele estava ressarcindo o trabalho prestado. Pegando o caso aqui de Cáceres, eu calculei, cubiquei, demonstrei, e isso consta do acordo judicial que foi feito aqui, no encerramento do lixão aqui, que sem as catadoras e as catadoras do lixão, a área contaminada seria 62% maior. E é possível com isso você quantificar qual que seria o custo. Se você seguir a norma do CONAMA, para vocês terem uma ideia, só o estudo de contaminação da área do lixão, daqui da Piraputanga, só o estudo de contaminação, seguindo a resolução do CONAMA de áreas contaminadas, nós estamos falando de um custo de R$ 1 milhão. Só o estudo da contaminação da área. Não estou falando da recuperação, não. Nem da descontaminação, né? Só o estudo custou
o menor orçamento ficou em R$ 1 milhão. São aproximadamente 50 hectares contaminados, porque escolheram uma encosta. Logo, uma encosta você tem um solo raso, então estendeu-se muito a área que se usou para deposição dos resíduos, né? Então, mas os catadores trabalhando ali, eles evitaram. Então, a gente tem que entender que o catador, quando ele atua, ele tem três fontes de recursos financeiros distintas. Ele tem a primeira fonte é a fonte do custo do material reciclável em si, que tem um valor econômico. Ele tem a fonte do serviço prestado, e aí no serviço prestado você tem 3 serviços ou 4 serviços prestados diferentes ao público, né, ao setor público, porque você tem a coleta, você tem a triagem, você tem, dependendo do lugar, compostagem, né? Então, são serviços diferentes que se prestam ao município. Então, isso também é mensurável economicamente. E tem uma terceira fonte, que se vocês forem num balancete de uma empresa como a Coca-Cola, a Marajá aí, que é mais perto, vocês vão ver que o custo da logística reversa está no custo deles. Então, quando eles fazem os balanços anuais, o custo da logística reversa destas empresas, de quase todas as grandes empresas que usam embalagens, que são descartados nos resíduos sólidos urbanos, esses custos estão lançados no custo da empresa. E eles não, nem isso vira lucro. Isso se converte de custo em lucro na medida que eles não aplicam os valores que eles preveem nos seus balanços para a logística reversa, nas suas projeções financeiras, mas não aplicam. Então, estamos falando de 3 fontes distintas de remuneração possível dos catadores. E outra coisa, essa coisa de achar que catador, no processo de encerramento de lixão, você tem 4 fases, né? 4 fases distintas, muito distintas. Então, que é você. E aí, cada uma dessas fases, a relação dele com o poder público tem uma fundamentação jurídica distinta. E é possível, porque eu já construí isso em vários municípios. Primeiro, eu sempre uso o Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário, a portaria do Ministério do Trabalho, o decreto federal, a portaria do Ministério do Trabalho. Acho que deixa eu colar aqui. Fui dar um enter aqui, dei um enter no lugar errado. Aí foi aí a definição, por exemplo, do Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário. Então, eu não preciso ter um CNPJ para ser um empreendimento econômico solidário. Existe um sistema nacional que mostra que eu não preciso ter um CNPJ. Eu posso estar num sistema. Então, você não pode olhar a inclusão dos catadores sem olhar para esse caminho, né? Porque, assim, você tem 4 fases distintas na inclusão. E aí é que a gente precisa entender. Eu vou até acabando me alongando um pouco demais, mas é importante a gente entender isso. Então, por exemplo, a primeira fase é uma fase de uma relação com um grupo informal. Quer você tenha retirado eles do lixão, quer você tenha organizado os catadores avulsos na rua, então você tem uma relação informal. Essa relação formal tem todo um amparo legal. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar uma cartilha do Conselho Nacional do Ministério Público que orienta, inclusive, como as prefeituras devem se relacionar em cada uma dessas etapas com esses catadores. Isso se realmente for interesse de promover a inclusão socioprodutiva. Então, a primeira etapa você tem uma relação informal, a segunda etapa você tem uma relação da formalização, a terceira etapa você tem uma relação que é uma relação que não é contrato, que é um termo de cooperação, que é alguma forma que você vai ter direto, sem contrato, porque nessas 3 primeiras fases não se aplica nenhuma legislação relativa à licitação, se aplica apenas porque você ainda não está contratando aquele grupo social. Então, você tem todo um apoio, um fundamento jurídico para você fazer a primeira relação da informalidade, a segunda relação da formalização, a terceira relação, que é a relação de apoio formal, porque então você tem. E aí a quarta etapa, que é a etapa do contrato, né? Então, são 4 etapas diferentes. Londrina passou por essas 4 etapas. Eu acompanhei uma certa distância em Londrina, trabalhei um pouco em Londrina também durante o Cataforte. O Marcos, da Universidade Federal lá, Tecnológica, foi consultor também do Cataforte. Eu vi todos os estudos que foram feitos na Londrina. Passou exatamente por isso. Se pegar Londrina, acho que é... Desculpa, professor, passou por fase de subsídio. Pois é, mas o que eu estou chamando de subsídio é essa fase são as 2 primeiras fases.
Sim, São as que duas primeiras subsídios que fases, né? geraram alguns questionamentos junto ao Tribunal de Contas, Mas em gerou naquela séries. época. Hoje você tem Sim, vários tribunais de contas, inclusive o daqui de Mato Grosso, que tem jurisprudência contrária que reconhece esse subsídio. Porque esse subsídio gera questionamento, porque não tem uma pessoa que mostre economicamente o que é que não está sendo subsídio. Na realidade, é redestinação de recursos. Porque para cada centavo investido com o catador, eu consigo mostrar onde a prefeitura está economizando aquele dinheiro. Eu consigo mostrar na vida útil do aterro, eu consigo mostrar no impacto difuso, porque tem uma quarta fonte que não está regulamentada no Brasil, esse ano começou a aparecer, que é o pagamento por serviços ambientais. Esse ainda a gente nem trata como uma quinta fonte de recursos, uma quarta fonte possível de recursos para os catadores, porque ela não está totalmente formalizada. Mas as cooperativas que já estão formalizadas já conseguem vender, inclusive, créditos de carbono. Inclusive, as do movimento têm um projeto nacional. Como o resíduo dá muito pouco de crédito de carbono, muito, muito, muito pouco, mas já tem. Inclusive uma quinta, né? Além da quarta possibilidade de remunerar, você tem. Porque é isso que eu estou dizendo. Quando o Estado, ele é como se ele fizesse antecipação, como se ele pagasse um serviço prestado, reconhecesse um serviço prestado pelos catadores. Então, vai ter Tribunal de Contas, se não tiver um técnico que realmente consiga fazer essa amostragem econômica, o tribunal, mas hoje a maioria dos tribunais já tem até jurisprudência nessa direção, né? De que você pode sim aportar recursos e se você tiver com o Ministério Público, que é o caso que eu estava falando aí de Mato Grosso do Sul. Mas é só para falar dessas fases. Então a gente não encontra, não é fácil. E agora, obviamente, que nessas fases, até eles chegarem a entender o que é uma KINAI, vai muito tempo. Então, é por isso que é muito preocupante. E aí eu falo, professora, a minha preocupação, esse encantamento que a senhora tem com o Mato Grosso do Sul, eu tenho exatamente o contrário. Vai ser o desastre para os catadores, e eu vou explicar por quê. Porque, de novo, eles vão voltar a ser escravos da indústria. Eles estão. A logística reversa que está se fazendo Ctrl-C e Ctrl-V no Brasil todo é o retorno da escravidão de muitas associações cooperativas que já tinham declarado a sua liberdade econômica, porque a indústria ela está, na realidade, reorganizando a cadeia para explorar oficialmente catadores e catadoras. Inclusive, eu me desfiliei do Sindirrecicle, que eu era afiliado, eu tenho uma empresa e era afiliado ao Sindirrecicle, porque eu não consigo conviver com essa política que está se construindo, porque para mim não há contradição entre ser empresário e ser justo, né? É, a minha desfiliação do Sindicato de Receita se deu porque exatamente se você começa a discutir isso lá, não tem espaço para você discutir isso. Porque eles estão muito encantados com essa história de lixo zero. Não estou falando do lixo zero, que é o programa do governo, não. Estou falando do lixo zero mesmo. O que está por trás do lixo zero, o que está por trás dessas novas ondas Porque o que acontece? De novo, as indústrias estão lavando a mão. Elas colocam, e isso eu estou falando, vocês podem ir nos balanços dela, que vocês vão ver lá os custos de logística reversa incorporados. E esses custos, se você matematicamente puder acompanhar o balanço, vai perceber que eles estão revertendo esses custos como lucro no final. Você consegue achar até o percentual. Você fala, mas o lucro cresceu aqui esse ano, aí você olha o percentual lá, vai dar 1,2%, você vai lá e vai descobrir esse 1,2% na logística reversa. É incrível isso. Então, e isso no Brasil se está virando porque essas leis estão vindo logística reversa, estão reorganizando o sistema. Então, para o cidadão, isso não vai ser ruim. Entendeu? Não vai ser ruim porque ele vai passar a ter um serviço melhor prestado. Mas para a inclusão socioprodutiva, nós vamos, de fato, ter um impacto muito negativo. Eu estou prevendo isso e estou olhando com muita atenção isso acontecendo em vários lugares. Mas não estou dizendo que não se deva fazer. É como a gente pode ainda, com esses processos que são muito intensos e que estão muito baseados na nova lei, e nas lógicas que estão por trás da 14.000, a gente vai ter que se adaptar, mas a gente tem que achar formas de garantir isso, porque tem um problema. Sabe qual é o problema? O sistema vai se cansando. E à medida que o sistema vai se cansando, ele vai deixando o passivo ambiental. Vou explicar, por exemplo. A gente não vai resolver nesse sistema o problema do isopor. Nós não vamos resolver o problema do isopor. É incrível como a gente tem essas dificuldades. Assim. Então, assim, o problema é que eu vou falando isso porque
não é para ninguém perder o encanto que está acontecendo em Mato Grosso, não. A gente tem que olhar lá e olhar com toda essa atenção. Mas eu estou preocupado com isso, porque eu estou vendo de novo. E aí, de novo, quer ver o que vai acontecer? E é uma coisa que eu queria destacar aqui, como que a gente tem que estudar melhor, por exemplo. Que destino estão dando aos vidros em Mato Grosso? Porque o percentual de vidro aí na gravimetria foi muito pequeno. E ele é real, não estou questionando a gravimetria de vocês, não. Não estou questionando, porque eu fiz a gravimetria aqui em Cáceres e não é diferente. Eu já fiz gravimetria em outros municípios, não é diferente também. Mas o que eu estou querendo dizer é que, quando eu olho a disponibilidade desse material agora com. Bom, se bem que a gente tem que olhar o que vai acontecer com a renda no geral, mas você já consegue perceber um aumento muito grande dos vidros. Porque, por exemplo, uma coisa que é surreal, né? A gente viveu. Os meninos que estão com o cabelo menos branco aí não viveram tanto isso, não, mas eu, né, que já tá com o cabelo um pouco mais aqui, já viveu essa história. A gente não comprava cerveja sem casco, né? Cerveja grande, você não comprava sem casco. Aí apareceu o long neck, que já era um problema. Agora, a maioria das cervejas de 600, se você for no Atacadão, se for nos grandes mercados em Cuiabá, eu ia antes da pandemia, quando eu ia para Cuiabá, eu aproveitava, passava para comprar algumas coisas mais baratas nos supermercados, eu comprava cerveja de 600 ml não retornável. Ou seja, nós evoluímos em relação a isso, por exemplo, ao vidro, né? E aí, de novo, eu estou bastante preocupado com essa questão mas a gente está achando, por exemplo, aqui em Cáceres, depois de um certo tempo, eu fui descobrir o pessoal que faz as casas com as long necks. Aí que eu descobri por que você tinha só 3,1% do peso de vidro aqui, né? E esse pessoal tem uma. Aí depois eu descobri que também, é interessante, eles já eram famosos nessa coisa de ecovilas, e eu não conhecia eles. E trabalho com resíduo, moro aqui, né? Você vê como que às vezes a gente tem tanto para conhecer a partir do território. Mas eu só queria pôr um pouco dessas preocupações, de ver como que a gente no plano também pode ir contemplando isso. Por exemplo, esse processo gradual, né, que a Ciliane conhece, que eu conheço, que você não conhece, de encerramento de lixão, essas 4 fases, como que a gente vai achar apoio? Porque como é que a gente tira... por exemplo, sabe o lugar onde tem mais trabalhador condenados pela justiça? Trabalhadores e trabalhadoras. Não estou falando de bandido, porque bandido não vai para o lixão, né? Mas é no lixão. Toda vez que você encerra um lixão, você encontra 3, 4, 5 pessoas com um confronto com a lei. Sabe por quê? Porque lá nem a polícia vai atrás deles, né? Nem a polícia vai lá. Então, é uma ressignificação de pessoas que são confundidas, de seres humanos que são confundidos com o material, e que você precisa ir fazendo no processo. Então, até essa pessoa que era tão invisível, que mesmo para a mão do Estado, que sempre chega nos mais pobres, que é a polícia, nem essa chega neles lá no lixão. Então você tem esse processo de trazer essas pessoas para um outro mundo, até entender um KNAI, né? Agora, essa coisa dos KNAIs também é outro problema sério que a gente tem aqui em Mato Grosso. Aí por isso que acho que até o Sandro tem uma contadora que participou da incubadora. A gente aqui na universidade, durante muito tempo, não conseguiu formar tantos contadores tão atentos a isso, né? Eu tive problema com a minha empresa, com o KNAI da minha empresa, quando eu abri minha empresa. A contadora botou o KNAI principal diferente do que a gente tinha interesse. E depois eu fui descobrir isso quando eu fui prestar o primeiro serviço para uma empresa maior, que ela falou, não, você não pode usar esse KNAI aqui, você tem que usar esse outro que é secundário aqui. Eu falei, não, mas o meu principal serviço é esse aqui. Eu falei, então seu KNAI não devia estar aí, né? Ele devia estar aqui no principal, né? Não devia estar lá no secundário, né? Puta, né? Mas a gente tem, então é uma questão que a gente ainda vai precisar para ter uma ideia de como a gente tem uma carência de formação para para essa outra demanda que o desenvolvimento sustentável exige, para esse outro mundo que o desenvolvimento É. sustentável nos exige. Vou parar Pronto, aqui, não, não, eu só vou intervir, não é para separar, não, pelo contrário, estou achando muito bom, porque é o seguinte, a questão ela é muito ampla, né? Nós estamos falando aqui de um determinado tipo de produto embalagem, né? E com foco aí no papelão, no vidro, a exemplo dessa experiência. E o que a gente, quando olha para esses exemplos e conversando, nós tivemos várias reuniões com o próprio pessoal do Instituto, do IMASUL, do Ministério Público, né, da Federação da Indústria, da Eu Reciclo,
Então, a gente vê que tem alguma coisa que é o seguinte, a exemplo do que acontece com as nossas associações cooperativas, a situação de lá era muito parecida, em termos de falta de estrutura. Quais foram os ganhos? Os ganhos são contestáveis. Elas se estruturaram, tá? Elas recebem a receita do que elas entregam. E elas também ganham pelo serviço prestado junto ao município. Então, elas têm duas fontes. Também já é um ganho incontestável. Agora, o que a gente precisa, e aí aproveitar de vocês, né, no bom sentido, aproveitar de vocês, da experiência, de quem está aí militando há muito tempo, como que a gente precisa aperfeiçoar esses sistemas para fazer a inclusão de tudo aquilo que precisa ser feito? E como que isso concretamente acontece dentro do projeto? Nós temos esses documentos que nós chamamos, que nós apresentamos o panorama, os estudos e as diretrizes. Lá nas diretrizes são identificadas estratégias que nós temos que realizar. E vamos fazer o plano, o programa, projeto e ação que precisam vir acompanhado para sustentar isso. Então, agora, exatamente agora, nós temos a oportunidade de receber de vocês essas contribuições para que tudo aquilo que não foi pensado, não foi proposto, possa ser incorporado e ganhar força. Bom, isso nós estamos falando de um itemzinho, né? Mas a gente sabe que a questão avança além da reciclagem. Quando você olha todos os R's, tá, né? O primeiro é a gente reduzir, a gente não, né? Então, a primeira ação nossa é como que nós podemos reduzir, né? Ou reutilizar, reciclar já vem bem depois, né? Então, a questão tecnológica de mudança de comportamento da própria indústria, como você falou, a gente, quem é da faixa dos 50, sabe que você não tomava um refrigerante, você devolvia o casco e recebia outro, né? Então, você tinha a troca. Isso levava a quê? A você não ter o mínimo possível de resíduo de vidro, né? Isso teve uma mudança no padrão de consumo. Então, a gente sabe que as nossas ações e o plano, ele não consegue ir em todas as direções, né? Porque vai ter que ter uma mudança de padrão de comportamento, mudança tecnológica, de investimento nas indústrias. Então, existem muitas mudanças a serem feitas, mas nós não podemos perder a oportunidade de fazer aquilo que está nas nossas mãos, que é alcançável, para ir subindo a escadinha, né? Então, eu vejo com muito pertinente as observações para que a gente vá escalando esses degraus aí, porque o degrau final, né, de uma sociedade que a gente quer é uma sociedade com o mínimo de resíduo produzido, né? E se produzir, que eu tenha a destinação adequada disso, né? Internalizar isso, que é resíduo virar insumo. Isso não só na questão nós estamos falando aqui do produto em si, mas do resíduo de ETA, né? Como que eu posso usar o lodo produzido numa ETA como insumo de uma outra atividade? Como que eu posso usar o resíduo da ET para produção como que chama? De adubo mesmo, a gente pode Adubo, exatamente, isso, puxou aqui. utilizar Né? isso. Quer dizer, você reverter todo esse processo. Agora, a gente sabe que nós não vamos atingir isso da noite para o dia, mas nós temos que estar pensando nisso. E o plano tem que trazer dentro das suas diretrizes já essa visão para que futuramente, na sua renovação, na sua revisão, você possa ter ideia e medir isso, né? Que nós estamos alavancando, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa muito de ter esses novos insights aí,
que olham para a questão do isopor. Eu também participo do grupo da ABES, né, nacional. A ABES tem vários grupos e câmaras técnicas de resíduo, é muito interessante. E a questão do isopor está posta ali também, né? Mas, pelo menos, vamos tentar resolver aqueles que são mais factíveis de ser resolvidos. E, como eu disse, né, eu acho que nós temos a oportunidade de aprender e aperfeiçoar, porque nós temos no nosso estado diferenças, principalmente de distâncias, o que implica em logística de recolhimento de todo esse material, né? Então, nós temos características que são diferentes e nós temos que trabalhar. Nós temos feito essa discussão muito com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, de Desenvolvimento e de Planejamento, dizendo, e eles, escuta, vocês têm que estar aqui, nós não podemos colocar diretrizes que são impossíveis de vocês atingirem, porque a questão das estradas é um ponto que estrangula tudo, né? Hoje de manhã, né, nós tivemos uma reunião com o pessoal das prefeituras. Conquista, qual que é, Paulo? Que ela falou, eu estou a 400 quilômetros de... Quero que eu jogue o lixo lá. Tá sem áudio. Canabrava. Canabrava, obrigada. Canabrava do Norte. Oh, desculpa. Canabrava do Norte. Canabrava Como fazer? Né? Aí a gente estava discutindo os arranjos, que nós nem né, tratamos aqui com vocês, mas é a outra discussão mais ampliada também. Então, são muitas questões, né? Muitas, mas nós temos que ir. E as diretrizes estão lá postas nesse documento. Então, a gente pede muito a vocês que leiam. Vamos marcar uma nova reunião, vocês trazem essa colaboração. Nessas novas reuniões com a Eu Reciclo, lá a gente chamar vocês para participarem, eu acho que vai ser muito importante, sabe? Da gente ampliar essa discussão, porque esse é o momento da gente ampliar essa discussão e fazer melhor do que está aí, né? Agora, sem a ilusão, eu sou animada porque eu vejo uma situação tão difícil e quando eu vejo a possibilidade de avançar, eu falo, não tem como não ficar animada, Não, né? entendo. Eu entendo, professor. Eu acho assim, eu acho que a gente teria que talvez pensar um momento de ver exatamente nessas diretrizes, por exemplo, a gente conseguisse a partir, eu não sei como vai ser a gestão do plano no âmbito do Estado. Não sei se, por exemplo, vai ser um grupo conjunto, SEMA, porque, por exemplo, a gente só conseguiu avançar no governo federal quando a gente criou o CISC, o Comitê Interministerial de Inclusão Socioprodutiva dos Catadores. E interessante que dali as políticas de reciclagem avançaram e as políticas de gestão de resíduos avançaram, né? Porque você começa a discutir a gestão por quem está, de fato, na base da cadeia, né? Essa coisa, por exemplo, das instâncias de Mato Grosso, acho que na primeira reunião eu ainda falei com o professor Paulo Modesto, não sei nem se eu estava como professor, ou se eu estava no de reciclo, mas eu estava numa das reuniões, ou se eu estava na reunião de resíduos da mineração, já que eu também trabalho com esse tema. Eu acho que eu falei desses desafios, né? Eu brinco sempre que o estado de Sergipe cabe no município de Cáceres, ainda sobra alguns quilômetros quadrados. Então, o estado de Sergipe inteiro cabe no município de Cáceres, né? Então, isso para a gente ter a dimensão do que é. Agora, sempre essa pergunta, eu devolvo ela para quem me faz. Então, mas como eu vou resolver o problema do resíduo lá de Guarantã do Norte? Eu falo, do mesmo jeito que você resolveu o problema para chegar ao produto que levou essa embalagem lá. É só devolver com essa pergunta. Ou seja, nós temos que ter a capacidade de resolver isso do ponto de vista com viabilidade econômica, né? Mas, não, mas eu dizer, para encerrar até a minha fala, porque eu já estou tendo tanta reunião marcada que era para 5, mas está meio atrasada aqui, estou acompanhando aqui no celular, senão a pessoa está entrando. Que é assim, realmente por agora algumas orientações. Por exemplo, quem vai fazer a gestão disso, como que pode definir quais são as prefeituras que vão entrar pelo caminho da inclusão socioprodutiva e as que não vão. Porque também a gente nem perde tempo de ficar tentando convencer gestores. Porque você pode fazer a gestão dos seus resíduos sólidos também sem inclusão socioprodutiva. Você contrata uma empresa, essa empresa resolve o seu problema. Eu já vi municípios assim no interior de São Paulo, contrata uma empresa, não tem inclusão de catadores. Lembrando que, até onde eu sei, o artigo, por exemplo, que dá acesso, não é privilegiado, faltou a palavra agora, né? Você tem preferencial
há recursos para saneamento básico com municípios que têm, que isso está 12.305, municípios que têm inclusão socioprodutiva, ela ainda continua em vigor. O problema é que esses recursos nunca estão disponíveis nos ministérios, né? Então, as pessoas, isso acaba, é um acesso que você tem preferencial a um recurso, mas que o recurso está cada vez menos disponível a fundo perdido, né? Então, quando você tem agora financiamentos, né? Por exemplo, aqui em casa nós estamos discutindo já há algum tempo um big projeto de bilhões aí para financiar a questão do esgoto, né? Então, acho que a gente vai ter que discutir isso, porque como é que a gente constrói um núcleo dentro da SEMA que a gente seja capaz de instruir essas prefeituras nessas 4 etapas que eu falei de fazer, da construção da inclusão socioprodutiva, de você pegar lá da pessoa que ainda não, que tem a autoestima afetada por ser confundida com o próprio resíduo, com o próprio material de trabalho, né? Até você trazê-la à condição de compreender o que é o CNAE. Então, como é que a gente põe isso? Como é que a gente constrói um sistema de apoio estadual para isso? E aí é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu tenho dito para algumas catadoras e alguns catadores. Os catadores e as catadoras, olhando para o que você disse, e que nós temos que reduzir a geração, nós precisamos cada vez mais que os catadores e as catadoras comecem a incorporar a dimensão da compostagem como parte do seu trabalho. Porque esse é um resíduo que, não, por mais que a gente diminua, e ele é possível diminuir, né? Mas ele ainda vai continuar sendo do total a maior parte, né? E é aí que tem, por exemplo, se a gente vai diminuir o uso de recicláveis, vamos voltar, por exemplo, às embalagens retornáveis, os catadores precisam, e as catadoras, então a gente precisa ter um programa estadual que faça esse trabalho da inclusão socioprodutiva também com a compostagem, porque essas associações não vai chegar. Bom, é que a gente vive de ideal também, né? Vamos supor, ideal que a gente em 20 anos, eu falo de ideal mesmo, ideal como horizonte, ideal como utopia. Ideal que a gente conseguisse em 20 anos zerar praticamente os resíduos recicláveis e reutilizáveis. E aí, o que esses catadores e catadoras vão fazer? Elas podem fazer a compostagem, porque essa ainda vai ser a maior fração do que a gente vai gerar, né? Porque a tendência é a gente diminuir esse outro material. Mas eu agradeço a oportunidade também de poder falar um pouco nessa direção, de falar disso e de já pensar essas propostas mesmo, né? De como a gente bota isso, como é que isso dialoga, inclusive, como é que a universidade, por exemplo, né? As universidades e os institutos federais, até mesmo as privadas, podem compor esse núcleo para ajudarem a construir também isso no futuro, né? Podem aprender também a lidar com esse público. Então, a gente precisava de achar uma forma de resolver isso. Mas e aí essa questão aí do programa do Mato Grosso do Sul tem isso, e isso era o que o Catafort se propunha a fazer. Então, muita estrutura a gente distribuía pelo Estado, né? O Estado dando esse suporte de estrutura. E ainda tem algumas empresas que fazem e tal, mas aqui em Mato Grosso elas aparecem menos. Então, você vai para o interior de São Paulo, interior de Minas, você tem muito forte o pessoal das embalagens de água mineral, você tem muito forte o pessoal do Tetra Pak lá, uma presença muito forte, doando sempre. Eles trocam, por exemplo, tem cidades no interior de São Paulo que o Tetra Pak toca a prensa a cada 4 anos. Troca a prensa do pessoal. A pessoa vai chegando 3 anos e 11 meses, a Tetra Pak liga lá, olha, sua prensa já está com 3 anos e 9 meses, estamos levando a nova mês que vem. Mas porque para eles, até para eles, a logística lá é mais fácil, né? Por exemplo, eu brinco, eu sempre uso aqui Caças como exemplo. Você sai de Várzea Grande, aí você anda 205 quilômetros pela BR e você não passa nenhuma cidade para chegar em Cáceres. Nesses mesmos 205 quilômetros, por exemplo, em São Paulo, você passou 15 municípios. Então, é outra diferença. Mas desculpa, gente, eu acabei me alongando mesmo para esse debate, mas foi Não, mas interessante. é tranquilo, Clóvis. Eu acho que a gente, então, fica aguardando de vocês aí a continuidade disso. Eu acho que a leitura desse documento, o que a gente pode incorporar. Agora, acabei de receber aqui uma live, vou passar para vocês aqui do Mato Grosso do Sul, dia 1º, acho interessante, o pessoal do Tribunal de Contas, da Procurador-Geral da Justiça, né? E o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente falando dessa experiência deles. Eu acho que a gente vai aprendendo e vai vendo o que nós podemos melhorar. Vou compartilhar com vocês. Aí, Solange, você tem os contatos, eu passo e você compartilha, tá? Pode ser? E aí a gente fica aguardando. Do Sandro e do Clóvis, de alguém aí, eles distribuem. Se vocês... tá, e se quiserem botar no chat aqui também, para nós é importante, tá?
Então, a gente agradece muito mesmo A a gente, participação de a vocês. gente pode repassar aqui para o grupo de pesquisa. Eu vou abrir a palavra se alguém quer fazer mais alguma pergunta. E como sugestão de encaminhamento, eu sugeriria que a gente voltasse a conversar na próxima terça-feira, dia 6, pode ser das 14 às 17, se Pode vocês ser, quiserem. sim. Claro, a gente está Olha, aqui eu disponível. gostaria de fazer uma palavrinha aqui, dizendo o seguinte, Sandro. Eu gostaria de participar. 14 eu não posso, mas se for a partir de 15h30, eu participaria, porque eu tenho aula até 15h30. Se for possível transferir para 15h30, né? Pode ser, só que daí tem que ser das 15h30, tem que avançar um pouco, né? Porque senão, das 15h30 até as 17h. Você não pode na quinta? À tarde você não tem aula, Paulo. Quinta você Não, pode. Você não, pode quinta eu segunda e posso. quinta, né? Ou pode pela manhã também. Não, quinta ou sexta. Quinta ou sexta. Quinta ou Segundo, meu sexta. dia todo é aula. Sexta, segunda, terça. Professor, na terça, como estava falando, de 15h30 às 17h, não seria um bom horário? Pode ser, né? Pode ser também, porque daí não fica muito cansativo, né? Pode ser, Paulo? Posso sim. Esse horário é perfeito para mim. Então tá, dia Pessoal, 6, então. Clóvis, para vocês aí fica bom nesse dia, pessoal? Nesse horário? É o dia Aí eu 6. sugiro que a gente apresente um pouquinho o que a gente vem fazendo aqui, né? Das nossas pesquisas. E talvez a gente possa avançar um pouco na construção, de repente, de sei lá, de uma agenda comum, né? Nessa perspectiva, porque a gente entende assim, né? Os nossos estudos têm mostrado, e aí dados da Associação Nacional dos Municípios de 2012, por exemplo, mostram que a contratação, a operação da coleta seletiva, ela fica entre 10% e 20% do valor que é coletado no município, ou seja, é irrisório em relação ao que uma cooperativa de associação pode fazer. Nós estamos falando em questão de custos, né? Mas se você for analisar a questão da viabilidade socioeconômica, ambiental, cultural, política, né? Que promove no âmbito da organização dos catadores, né? No poder de compra, na renda, né? Na organização, na participação desses catadores em outros espaços, na escolarização e tal, né? Então, o impacto ele é interdisciplinar e multidimensional, né? Então, a gente entende que nós temos uma dívida histórica com esses trabalhadores, e o nosso grupo de pesquisa vem trabalhando com esse pessoal há 15 anos, né? A cooperativa aqui vai fazer 14 anos agora. Então, nós entendemos que os desafios são grandes, nós entendemos que existe uma ignorância socrática, né? Uma ignorância mesmo por não saber fazer, né? Tanto do Estado quanto dos municípios, enfim, são vários os problemas que nós temos no Tribunal de Contas, né? Às vezes até o Ministério Público está repassando recursos para associações aí que não são de catadores, né? Então nós temos várias coisas acontecendo no Estado, muitas vezes por falta de informações, por falta de nivelamento dos conceitos, por falta da gente ter uma agenda institucional, por conta de um arranjo institucional também, né? Político, que trabalha essa questão. Por outro lado, a indústria precisa dos materiais recicláveis, né? E pode se dar por diferentes formas, estimular que cada um, na lógica do empreendedorismo, por exemplo, abra o seu negócio. Mas aí você vai adentrar lá para os fundos desses processos, aí você vai ver que vai ter ex-presidiário que vai estar trabalhando sem carteira assinada, né? Tem uma série de coisas que está colocada ali, vai ter um nível de exploração, de precariedade do trabalho muito grande, que hoje tem dentro de algumas associações e cooperativas que nós chamamos de coopergatos, né? E que a gente precisa também ter clareza disso. Né? E qual que daí seria a nossa contribuição nesse sentido?
tentar organizar uma agenda mínima de diálogo que compreenda aí um compromisso de investimento do Estado, porque o Estado tem condições também de investir. Talvez não tenha condições de investir em infraestrutura, mas tem condição de investir em educação, tem condição de investir em várias outras áreas. Mas, se quiser investir em infraestrutura, também pode fazê-lo, né? Porque tem as condições, o Estado tem as condições, é uma questão de priorizar ou não priorizar, né? Então, me parece que há uma demanda da indústria para que esses catadores, para que esses trabalhadores se organizem, porque é igual à agricultura familiar. Se não tiver o agricultor para tirar o leite, a indústria não tem como industrializar o leite, né? E a coleta seletiva passa muito por isso, né? Então, essa questão da estrutura, da prensa, do barracão, aquilo que eu falava semana passada com a Solange, do licenciamento, né? De uma série de coisas. Então, a gente tem que analisar que, como vocês colocaram, para nós o desafio está na logística, no custo, né? Desses transbordos, no custo da operação dos lixões, o custo disso é muito elevado em relação se você conseguir fazer coleta seletiva, se você conseguir fazer a compostagem, e aí você vai diminuindo o custo e aumentando as possibilidades de geração de trabalho e renda, né? Então, me parece que se a gente conseguir avançar nesse sentido, para dentro do PERS e tal, a gente deixa um legado bastante importante para o Mato Grosso. Eu também sou da opinião do Clóvis, não que a experiência do Mato Grosso do Sul ou outras a gente não possa olhar, né? Claro que a gente pode olhar, mas me parece que a gente precisa avançar no sentido de compreender que o problema dos resíduos sólidos ele não é só um problema do meio ambiente, ele é um problema social para a gente. E aí a gente do limão pode fazer uma limonada na medida em que você organiza esses trabalhadores dentro de um processo do trabalho associado, que também é difícil para eles assumir, Eliana e Paulo, porque Célia, né? Que pelo seguinte, porque todos eles foram educados para o mundo do emprego. Eles não foram educados para serem os sócios da cooperativa. Então, muitas vezes, eles vão aprendendo da cooperativa, eles querem virar o dono da cooperativa naquela lógica que o Paulo Freire falava, né? Do oprimido virar opressor. Então, isso carece de um processo de educação, né? Carece de cambiar o paradigma das pessoas perceber as relações de produção e as relações de trabalho e as relações sociais, né? Então, também é um outro desafio bastante grande, mas que é possível a gente avançar. Então, acho que se a gente conseguir, na próxima reunião, avançar nesse sentido e delimitando algumas coisas, eu acho que a gente pode cooperar bastante com vocês e, como já aprendemos muito hoje, continuar aprendendo e seguir em frente. Sandro, eu queria só dar uma sugestão nesse sentido. Como lá no download a gente tem as diretrizes, um item lá, e ali nas diretrizes, exatamente, a gente busca enfatizar cada um desses diferentes eixos, né? Desde a questão organizacional, né? A questão da inserção social dos catadores, a questão das tipologias de resíduo, das tecnologias, as questões legais, nós não falamos aqui, mas de regulação, né? A questão da regionalização que está aí no novo marco, enfim, existe uma gama. E o que nós fizemos, o exercício? Nós fizemos, nesse primeiro momento, nós inserimos aquelas diretrizes que nós entendíamos ser básicas e as estratégias. Então, eu acho que seria um bom ponto de partida se nós passássemos a olhar para esse documento e, a partir desse documento, a gente avançar para os programas, projetos e ações. Porque aí nós estamos exatamente fazendo esse processo da construção a partir de algo que já foi pensado e que nós trabalhamos também com outros planos, olhando o que aconteceu. Como o último plano da nacional, a gente olhou muito, né? A gente aprende com os outros. Então, acho que seria, se vocês entenderem que fosse pertinente, a gente ir seguindo esse caminho, eu acho que nós já estaríamos tendo assim, algo muito real, né? E é claro que cada item desse gera uma discussão imensa, né? A gente sabe disso.
mas eu acho que seria um bom caminho, né, para a gente avançar. É uma sugestão, eu não sei se vocês acharem pertinente. Sem áudio, Paulo, sem áudio. Eu quero reforçar que seria interessante vocês lerem esse produto que é Diretrizes e Estratégias. Por quê? Porque nós podemos, e cabe exatamente nessa discussão que nós tivemos aqui, certo? A partir daí, nós podemos estruturar novas diretrizes, né? Lá a gente estabeleceu 6 diretrizes, certo? Que procuram abranger toda a problemática que a gente levantou no panorama, certo? Mas vocês podem ter uma ótica diferente da gente, tá? Então, por favor, dê uma olhada nessas 6 diretrizes e nas estratégias que nós estabelecemos, certo? Porque daí pode partir a nossa discussão. Mas seria interessante que essa discussão começasse a partir da leitura de vocês dessas diretrizes, da avaliação, ok? Ok, né? Ok. Bom, eu acho que é por aí. Eu também tenho uma outra reunião agora às 17h30. Então, eu queria agradecer aí a presença do Clóvis, da Sônia, da Daiane, da Daniela, da Karen, do Danilo, né? Da Evelyn, de todo mundo que participou. E agradecer a presença de vocês, né? Dizer que foi bastante produtivo. Acho que a gente pode avançar mais na próxima reunião aí, tá bom? Deixa eu só, Obrigada, gente. professora Ciliane, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse documento que a senhora apresentou, ele tá no site do PERS ou não? Não, esse não. Ele foi parte dele, porque ele é muito extenso, e a gente teve que retirar algumas partes ali, sabe, de muitas diferenças teóricas sobre associações, cooperativas, mas eu posso disponibilizar. Se puder disponibilizar para a gente, via professor Sandro, passar para a gente, tá beleza? Sim, Obrigadão. claro. Obrigada pelo interesse. A Solange passa, daí eu repasso para vocês. Vou sugerir que, então, a gente encerre a reunião e retomamos na próxima terça, dia 6. Falou, gente? Tá bem, um abraço, se cuidem. Obrigada, Obrigada a todos. Bom Até trabalho. terça-feira. Até mais. Valeu, galera. Tchau. É.